tempo passa, mas o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, mais uma vez aqui estamos, né? Reunidos aqui para podermos fazer esse nosso trabalho de toda terça-feira, que é levar a todos vocês, telespectadores, sempre um tema diversificado à luz da doutrina espírita. Consequentemente, à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. E hoje, o tema nosso, Carnaval, que estamos aí às portas, né, desse evento que naturalmente reúne aí milhões de brasileiros, né, para se divertirem, buscarem aí essa folia. Então, nós temos aqui hoje a nossa convidada, nossa companheira, Eni Sapri, né, colaboradora nossa, lá da nossa instituição, sempre colaborando com suas palestras, muito reflexiva, sempre trazendo temas de profundidade também para nós, né, para nós todos. E hoje ela estará aqui para abordar esse tema, naturalmente, como já disse, à luz, né, sob a ótica espírita. Eu, há pouco comentamos, é diferenciado, sem dúvida, a maneira pela qual a maioria de outros segmentos religiosos entendem e compreendem. Então, é realmente um período festivo, mas temos que alertar com a certa. Né? Qual o alerta que a doutrina espírita nos traz? É justamente o depois. É o depois. Literalmente, o depois. Né? Tanto logo em seguida, quanto além-túmulo, porque, às vezes, um minuto de folia, né, dependendo de como a gente direciona esse nosso comportamento, pode nos comprometer o século. Então, é esta visão espírita que, com certeza, a nossa irmã irá abordar, mas eu gostaria também da participação, né? De vocês aí, que eu sei que não são poucos que acompanham o nosso programa, para enviar as perguntas aqui através do nosso chat, do número aí, ó, do WhatsApp, né, para a nossa companheira, que ela vai ficar feliz em receber aí as perguntas, né, e mais ainda em responder a todos vocês aí. Né? Então, olha, ela dispensa apresentação, ela é de Petrópolis, e nós já falamos aqui da nossa vibração também, os nossos irmãos daquela cidade, que estão passando realmente esse momento provacional. Então, os que desencarnaram, estamos orando para que, com certeza, que encontrem, né, no mundo espiritual, o mais breve possível, o equilíbrio, a harmonia e o entendimento dentro do processo, né, que para nós espíritas é natural, faz parte. Tá? Mas, de qualquer maneira, cabe-nos o quê? Auxiliá-los, conforme, com certeza, a maioria aqui não só daqui, chegou aí outro dia ajuda lá de Belo Horizonte, tem vindo de muitos lugares do país, né, que se comoveram realmente com a situação desses nossos irmãos, né? Os que desencarnaram, sim, estão retornando à pátria espiritual, necessitam daquilo que já estamos fazendo, orando para eles. E os que ficam precisam mesmo de ajuda material nesse momento, né? As preces também, mas ajuda material. Então, ela é lá de Petrópolis, né, nossa companheira. Então, nós vamos para dar início aí, né, ao estudo do nosso tema. E aqueles que quiserem já enviando as perguntas, podem enviar. Então, nós vamos ler aqui uma página da obra Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, para a nossa reflexão inicial. Em seguida, fazemos uma prece, né, de abertura e passamos, em seguida, a palavra à nossa companheira e irmã Emília. Então, a página de hoje é de número 154,
para a nossa reflexão inicial. Diz assim: o minuto que você está vivendo agora é o mais importante de sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para seu aperfeiçoamento. As vantagens nesse sentido é aproveitar o tempo, não é? Nesta hora que estamos aqui vivenciando esses tempos, né, de transição e aproveitar cada minuto que estamos aqui no corpo físico, porque depois não vamos nos arrepender, né, de termos praticado o que deveríamos ter feito e sabíamos e não fizemos. Bom, enfim, então convido a todos os companheiros para elevar nossos pensamentos a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, aos mentores, protetores daquela cidade, nossa cidade vizinha, que está passando por esses momentos, que possamos vibrar com carinho, com afeto, como já dissemos, para todos aqueles irmãos que estão desalojados, desabrigados, e viram de uma hora para outra, né? Enlutados com familiares, filhos, mães, pais, tios, amigos. Sem dúvida, isso aí nos toca a todos nós, como seres humanos e como espíritos que somos, né? Sensíveis já, que bom, à dor e à dificuldade do próximo. Então, que aquela comunidade seja toda envolvida, e com certeza a espiritualidade amiga, agindo, procurando amenizar, né, a dor e o sofrimento daqueles nossos irmãos. É o nosso desejo, é a nossa prece direcionada, e também, meus irmãos, para todos os dirigentes das nações que tentam buscar um caminho da paz, onde observamos já rumores de guerra, de conflitos, um mundo já tão perturbado, tão sacudido por essa pandemia. Então, é necessário, sim, buscarmos a espiritualidade superior, Jesus, nosso amigo incondicional de nossas vidas, junto com todos os trabalhadores da tua seara, do bem, que possa envolver a todos esses dirigentes responsáveis, comprometidos com seus povos, para que possam, através do diálogo, chegar a uma concórdia, para evitar mais derramamento de sangue, menos dores ainda, causada por essas atitudes, muitas vezes egoístas, de ganância, de poder, que ainda vige muito em espíritos que não abriram seus corações e suas mentes para o entendimento em relação à vida futura. Assim, e nesta noite, abrindo o nosso programa, nossa prece foi um pouco extensa, mas que Jesus possa realmente auxiliar-nos nesse momento de transição. Que assim seja, graças a Deus. Assim, meus irmãos, amigos, como já comentamos, né, o tema Carnaval, e sobre a visão, claro, sobre a ótica espírita. Nós sabemos que esse evento no nosso país, agora, devido à pandemia, muitas capitais, muitas cidades suspendendo, né, conscientemente, graças a Deus, né, esse evento, né, adiando para frente, para o ano que vem, enfim, porque vivemos ainda um agravamento desse vírus, que eu chamo ele vírus provacional, né? Assim, para que possa tocar os corações humanos, tocar a consciência, despertar essas consciências adormecidas,
em relação do existir, para que valorizemos realmente a vida, mas não somente a vida no corpo físico, como estamos observando toda essa catástrofe, não é? Lá em Petrópolis e tantas outras ocorrendo simultaneamente no mundo, e a própria pandemia, como somos frágeis no corpo físico. É por isso que a doutrina espírita vem abrir um outro painel, nos comprovar a continuidade da vida e a nossa responsabilidade, que aqui nos encontramos, e os nossos compromissos assumidos na espiritualidade antes do mergulho no corpo físico. Então, assim, dirijo então a primeira pergunta, né, que está aí, a nossa companheira, para ela desenvolver aí, né, a sua ideia, o seu estudo em relação a esse tema. Então, Emílio, realmente, né, nós sabemos como ocorre e o que ocorre no Carnaval, mas podemos agora apresentar, e você pode nos apresentar, o Carnaval num sentido geral, mas na visão espírita. Ok. Boa noite a todos. Inicialmente, eu agradeço, em nome da nossa cidade, o carinho, a ajuda, as vibrações. O nosso povo agradece aqui e precisamos realmente, até a gente conseguir, né, sair dessa vibração de expiações. Mas sabemos que é importante. Para fazer uma introdução e já responder o Luiz Eduardo, que deixou uma pergunta para a gente no chat. Sim, ele mandou aí uma pergunta. Isso. Eu vou primeiro, Luiz Eduardo, fazer uma colocação que é muito importante para as pessoas que não são espíritas, propriamente dito, que o espiritismo ele não proíbe nenhuma pessoa de participar do carnaval. O que o espiritismo faz é mostrar a consequência das nossas atitudes. Como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é dentro dessa visão, dessa reflexão, que a gente diz que cada um decide o que vai fazer da sua vida. O que o espiritismo faz é mostrar a consequência de uma tomada de decisão de participar de uma festa dessa, que, como você colocou aí, ela é um despertar da materialidade e da sexualidade no ser humano. E aí você pergunta, você quer saber por que a espiritualidade, dizem que o carnaval é uma festa espiritual. Por que se faz essa colocação, que o carnaval é uma festa espiritual? Primeiramente, a gente não pode esquecer o mundo, a categoria do mundo que nós vivemos, que como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, onde vai explanar a questão da passagem de João, o apóstolo, vai falar muitas moradas na casa de meu pai, que vai dizer que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, e cuja característica de um mundo de provas e expiações é a predominância do mal. E aí, em ressonância, né, fazendo um link com esse capítulo, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 100, que vai estar informando para a gente o que? A ordem dos espíritos, uma escala dos espíritos, né? E lá, então, os espíritos vão nos informar que existem 3 ordens de espíritos, começando por baixo: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Ali a gente vai encontrar uma referência cruzada que a maioria dos habitantes do planeta Terra, a maioria, não quer dizer que são todos, tá? É composta por espíritos imperfeitos, a sua grande maioria. E lá os espíritos vão estar nos informando que a maioria dos espíritos imperfeitos sofrem grande influência, predomínio da vida material. Então imagina numa festa onde existem todos os tipos de excessos, porque ali a gente vê com clareza nos noticiários, a gente não precisa ser espírita, que existem todos os tipos de excesso. Abusos com drogas, abuso na sexualidade, abuso de tudo que a gente puder, de bebidas alcoólicas e com todas as suas consequências. A gente sabe, se a gente entra nessa sintonia, que não é a sintonia do bem, mas sim a sintonia do mal, a gente fica muito colado, muito próximo às sintonias dos umbrais que representam as psicosferas que envolvem ao entorno da Terra. E aí a gente faz uma ligação mental muito grande com esses espíritos que ainda estão muito voltados para as sensações, para as questões da vida material, e é nesse sentido que se chama
de festa espiritual, porque naquele instante a gente sintoniza, faz uma sintonia super fina com os umbrais onde tem esses tipos de espíritos, e eles se ligam a gente para terem as sensações materiais que eles, por não terem mais um corpo físico, eles não conseguem, eles não têm mais essas sensações, então eles se vinculam a gente através de um processo que a gente chama de vampirização, para usufruir dessas sensações materiais, como o prazer da bebida, o prazer das drogas, os prazeres dos desregramentos sexuais. Então é por isso que, entre aspas, se coloca que é uma festa espiritual, que parece naquele instante que essa dimensão espiritual chamada umbral, que é um lugar de trevas, de dores, de espíritos ainda endurecidos, muitos voltados para as sensações materiais, eles aproveitam para sintonizar com aqueles que gostam do carnaval para usufruírem dessas sensações materiais. Então, Luiz Eduardo, veja se eu respondi a sua pergunta, porque se eu não respondi, você tem que procurar me perguntar de novo, até eu conseguir chegar. Então, esse é o primeiro âmbito. Oi. E também, pegando aí o gancho da sua resposta, o que acontece é que nós já reencarnamos para trabalhar algumas tendências que estão adormecidas. Isso. E o carnaval favorece, não? Favorece. A gente reencarna trazendo uma bagagem, né, de passado de determinados vícios que a gente não venceu em outras vidas. A gente vem justamente para tentar a superação desses vícios que a gente trouxe, que traz de outrora, de muitas vidas passadas. O carnaval, como é uma festa muito material, muito voltada para os extremos e a sexualidade desregrada, né, e etc. e tal, o que acontece? Nesse instante, se a gente vai para uma festa dessa, a gente fica bem descoberto. Eu não vou dizer totalmente, que totalmente a gente nunca está. Mas a gente coloca-se numa posição muito vulnerável. Por quê? Todos aqueles predomínios, né, instintivos que a gente traz de outras vidas, de vícios que a gente ainda traz de outras vidas, a gente acaba sintonizando com esses espíritos que têm a mesma tendência que a gente de outrora. E aí a gente pode reforçar, ao invés da gente trabalhar os vícios aqui na Terra, aproveitando a reencarnação, o que a gente faz? A gente acaba perdendo a reencarnação, porque a gente, às vezes, entra naquele instante, abre uma janela do passado, a gente passa a gostar e passa a dar preferência por viver uma vida mergulhada dentro dos vícios do que tentar se moralizar. Por isso que o Juarez falou no início, às vezes, um instante de carnaval pode simbolizar para o espírito imortal muitas reencarnações para ele refazer as bobagens que ele fez em um momento de 3 dias de carnaval. Ele pode ter aí 2, 3 vidas para resgatar a plantação que ele fez, que a gente sabe que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu acho que eu já estou aqui nos minutos esgotados, né? Não, mas de qualquer maneira, não, a sua colocação é isso. É importante falta um minuto. Que estejam acompanhando a gente, né? Aí em casa, observando aí os comentários da nossa companheira, nós estamos apresentando isso na visão espiritual. Isso, na visão espiritual. Tem pessoas que eles focam o lado positivo, de que dá muito trabalho aqui, muito emprego, tem uma série de fatores, a gente não negamos isso, presta atenção. Não negamos, nós não vamos entrar aqui nessa situação. A nossa visão é o seguinte, é que normalmente favorece aquilo que eu estou falando, aos excessos. Favorece os excessos. Não é? É prejudicial. E, às vezes, a pessoa, num descuido, pode... Quantas gravidez ocorrem indesejadas? Né? O indivíduo, muitas vezes, ele está lutando. Você falou dos vícios, né? Ele está aí no esforço para parar de fumar, até de beber, até de usar droga. E esse movimento acaba envolvendo o indivíduo e ele, né, se deixando conduzir. Porque, olha, minha gente, nós, na nossa reencarnação, nós trazemos as nossas tendências. Diga-se de passagem, não tão positivas, né? Por isso que nós estamos aqui nessa luta permanente. E eu gosto muito desse pensamento do Paulo que você citou, né? Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém.
né? Nem tudo me convém. É para a gente fazer uma reflexão. E ressaltando o que a Eni, logo no início da sua fala, deixou bem claro. A doutrina espírita não condena nada, festa nenhuma, entendeu? Carnaval. Aliás, também, nos dias da tristeza, num dia que é de recolhimento, por exemplo, o próprio Natal, dia que nós revivenciamos ou rememorando, não é? O desencarne do Cristo através da sua missão, de Jesus, muitas pessoas se corrompem também. Não é questão da festa, porque às vezes você viver a alegria de uma festa não significa que você esteja querendo se desviar moralmente. Não é isso. É que trazemos as tendências e elas realmente afloram. E quando a gente abre o canal mental, aí, como nós também trazemos aqueles desafetos ou aqueles amigos que compartilharam conosco né, em existências pretéritas, em certos comportamentos, né, que não condiz muito com a moralidade, com a ética, enfim. Aí é o momento que, muitas vezes, a pessoa vai para o carnaval sozinho e retorna acompanhado. Mesmo depois que acaba o carnaval e aqueles irmãozinhos que pularam conosco o carnaval, se divertiram conosco, continuam. O que nós chamamos de quê? O Kardec trabalha a obsessão. É isso aí. O vínculo, e depois temos muita dificuldade de se livrar, de se libertar dessa situação. Não é? Bom, agora nosso tempo já aqui esgotou no nosso primeiro bloco. Nós vamos agora para o intervalo e retornaremos novamente aí com os comentários da nossa irmã e querida amiga Eni. Vai construir ou reformar? Fique ligado nas promoções da Companhia do Construtor. Tomadas e interruptores Alumbra. Portas sanfonadas de vários tamanhos a partir de R$ 92,40. Cimento especial CP2 no dinheiro a R$ 27,00 pegando na loja. Tintas Ikine na sua cor preferida, galão 3 litros e 600 ml a partir de R$ 27,20. Latas de 18 litros, R$ 119,90. Super Premium lavável interior e exterior, galão 3 litros e 600 ml, R$ 60,00. Lata de 18 litros, R$ 260,00. Atenção, cobrimos o orçamento da concorrência. Companhia do Construtor. Rua Luiz Nogueira Júnior, 825, no Perpétuo. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, amigos, retornando ao nosso programa, no segundo bloco, eu vou passar uma pergunta aqui de Maísa, que ela enviou aqui para nós, no WhatsApp. Eni, como sabemos que existe vida após a morte? Ela perdeu sua família. Então... Ok. Primeiramente, meus sentimentos sinceros, né, pela sua perda, mas pode ter certeza que é uma perda temporária, a gente vai se reencontrar de novo. Como a gente sabe que existe vida após a morte? Primeiro, pelas manifestações que os espíritos deram em todas as épocas da história da humanidade.
e e de forma mais ostensiva, na época em que foi codificada a doutrina dos espíritos, no século XIX, 1857, digamos, foi quando a obra espírita nasce para a humanidade em si, né? Houve naquela época uma série de manifestações que ocorreram em torno do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, e Allan Kardec, que é o pseudônimo que foi usado por Hippolyte Léon Denis Rivaio, ele fez uma pesquisa científica para saber o que simbolizavam esses fenômenos, né? Que levantavam mesas, coisas se moviam, respondiam perguntas que eram feitas pelas pessoas que estavam encarnadas. E ele foi chegando, através de toda uma metodologia científica, ele foi colhendo que aquela manifestação se dava pela alma das pessoas que um dia estiveram encarnadas aqui na Terra. Então, tem um livro preciso do Allan Kardec, intitulado O Céu e o Inferno, que ali você vai encontrar uma coletânea de mensagens dos espíritos na espiritualidade, diversos tipos de mensagens, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos endurecidos. Então, são eles que vêm dar toda uma comunicação. Mais tarde, no Brasil, com a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Marisa, você vai ver que tem diversas obras de Chico Xavier que vão também trazer em paralelo toda uma comunicações de vários espíritos comprovando a existência da vida após a morte. Justamente o Chico Xavier, ele, pela mediunidade dele, ele psicografou muitas cartas, correio fraterno, né, que fazia um intercâmbio entre os dois planos, e a gente vai ver quantas respostas, quantas mães sofredoras que perderam seus filhos ainda numa idade bem pequenos, crianças, adolescentes, e Chico Xavier psicografava, dando ali várias informações, comprovando que verdadeiramente quem estava ali se comunicando era o espírito daquela mãe que perdeu, aquele filho que aquela mãe perdeu. Então a gente vai encontrar nas obras de Chico Xavier isso. O próprio filme que vai falar sobre a vida de Chico Xavier, você vai ter lá, durante o filme, se você quiser ver, você vai ver a obra que o Chico Xavier fez, comprovando que a vida prossegue depois da morte. Por isso que a gente diz que é só um até breve, não é nunca mais, não, é até breve a gente vai ver novamente. A vida aqui na dimensão da Terra é uma vida passageira que tem por finalidade desenvolver os processos intelectivos, moralizadores, e é um amadurecimento tanto espiritual quanto maturidade emocional. É para isso que a gente está aqui. A matéria é o instrumento para o espírito, da mesma forma que o livro, o caderno, o lápis é o instrumento para o aluno aprender e se desenvolver intelectualmente. Então, eu dei uma pincelada rápida para que você tenha subsídios e possa buscar, que lá tem as provas para você científicas e verdadeiras de que existe vida após a morte. Então, pode ter certeza que você vai reencontrar um dia, quando chegar a sua hora exata, que a gente não pode abreviar, isso é muito importante a gente entender, porque pelas portas do suicídio é mais difícil a gente se reencontrar. Então, o dia que chegar a hora certa da sua partida daqui do mundo espiritual, quando Deus decidir, você vai reencontrar, com certeza, as almas que você perdeu e que você tanto ama. Pode ter certeza. Agora, pode completar. Não, eu completei, eu ia falar um pouquinho mais do carnaval, mas pode falar, Juarez. Não, porque é importante também, é por isso que nós estamos aqui também comentando isso, né? Que a comunicabilidade entre os dois mundos, podemos dizer assim, dois padrões vibratórios, ela sempre existiu. Os fenômenos mediúnicos sempre existiram. Não foi Kardec que inventou. Ele simplesmente, o que você falou, pesquisou, e encontrou todo esse aparato e nos trouxe a certeza científica, filosoficamente, dentro da religião do amor, essa certeza desse reencontro no mundo espiritual. Ela citou o Chico Xavier, realmente, ele é o expoente aqui como médium, né, que foi mais divulgado, mas no Brasil nós temos centenas, quiçá milhares de médiums trabalhando nessa comunicabilidade ininterrupta, recebendo comunicações
através da psicografia, da psicofonia, trazendo consolo, não é? E, inconscientemente, nós estamos em contato, né? 24 horas, mesmo dormindo, com esse mundo que para muitos é invisível, mas para nós, não. Ele existe, por isso aí. sempre. Não é? E também nós vamos continuar a viver. Então, vivemos ontem, vivemos hoje e viveremos para sempre. Essa é a certeza, minha amiga, minha querida, da Marisa. É a certeza absoluta. Por quê? É o que a Eni falou. A mediunidade nos trouxe essa prova, essa certeza inconteste. Porque é importante dizer isso, porque o próprio Chico, como tantos outros médiuns, a gente sabe, mas o Chico teve mais evidência, vou botar assim, na mídia e tudo mais, porque realmente ele tinha uma mediunidade, né, muito mesmo missionária, vamos colocar assim. E era também, né? De familiares que iam buscar comunicação dos familiares, dos parentes. Muitos recebiam esta mensagem, outros não. Então, é tudo de acordo com a necessidade de aprendizado de cada um. Né? Exatamente. E a gente também citou o Chico Xavier porque era uma pessoa moralizada, era um médium moralizado. Então, é importante a gente buscar a fonte das comunicações também. Chico Xavier era uma pessoa idônea, correta em tudo aquilo que ele fazia. Então, é um médium de segurança. E ele trabalhou assim muito dentro das bases da doutrina dos espíritos, sempre reforçando todos os princípios da doutrina espírita. Então, a gente sabe que através dos fenômenos e da mediunidade, a gente tem certeza absoluta que a vida prossegue, né? Porque é uma coisa científica, são fatos comprovados. Porque são os espíritos que vêm dizer, vão dar o testemunho de que a vida continua. Então, são eles que vêm contar para a gente, não é a gente que está indo, viajando dentro de um pensamento de ilusão, mas são eles que se manifestam e falam, eu fui fulano de tal, vivi em tal época, dá uma série de dados que são a prova cabal de que a vida continua após a morte. Então, é isso que você pode depois acessar o SEAC, para a gente te passar livros e etc. e tal, para você ter certeza de que são fatos verdadeiros, não é ilusão. Já estamos lá. Aos domingos estamos funcionando lá. Você falou, querendo, então. Nós estamos abrindo lá a instituição aos domingos, 10 horas da manhã. Aliás, chegamos lá mais cedo ainda, mas a partir das 10, querendo ir lá, temos livros, querendo conversar, tirar outras dúvidas. Não é? Vamos lá, Emílio. Deixa eu ver aqui que tem mais, acho que uma pergunta, né? Do Eduardo, do Luiz Eduardo. Ele coloca assim, as reuniões espíritas, em função do carnaval, param suas atividades, mas não deveriam continuar, principalmente nesse período do carnaval? Olha, eu não sei exatamente como é em Teresópolis, mas aqui em Petrópolis a gente tem um período do carnaval chamado ENEF, que a gente fica reunidos nas casas espíritas, estudando passagens de Jesus, e se alguém chegar lá e precisar de amparo, de passe, de prece, a gente fica tipo num plantão, os 3 dias de carnaval. Então, assim, a gente não fecha a casa espírita. Aqui em Petrópolis a gente não fecha. A gente faz vários núcleos em lugares estratégicos na nossa cidade e a gente ali atende as pessoas, faz estudo para quem quiser, quem não quiser participar do carnaval, por exemplo, eu não gosto de carnaval, como eu estava falando do Juarez, eu nunca gostei, eu nunca precisei trabalhar isso em mim. Então, a gente se voluntaria e vai para lá e estuda os 3 dias de carnaval, pega um tema, estuda, atende quem chega, quem precisa de paz, quem está passando mal, quem tem mediunidade e não consegue ficar bem, que não trabalha, não consegue equilibrar a sua mediunidade, a gente faz ali um plantão, é um plantão de 3 dias. Então, assim, ela não fecha hermeticamente, a casa não fecha hermeticamente. Então, ela para com algumas atividades apenas, mas atendimento ao público fica, e prece também, então a gente está ajudando as pessoas de qualquer forma. Então, eu acho que, não sei como é em Teresópolis, Juarez, aí você me passa o panorama da tua realidade, né? Não, aqui nós não paramos atividade, palestra domingo, não paramos nenhuma atividade, só da evangelização, porque devido o trânsito, o tumulto, para as crianças se locomoverem... É difícil, sim. Nós suspendemos a evangelização, só, no sábado de carnaval.
Agora, as outras atividades, normal. Então, As atividades, a gente entendeu? prossegue. Eu quero chamar Então, atenção para uma coisa que o Juarez falou no início, que a gente não é contra a alegria, mas a gente tem que separar uma coisa. Alegria é uma coisa e euforia é outra. Carnaval não é alegria, carnaval é uma euforia. As pessoas vão para os extremos, né? Qual é o contraste da euforia? É a depressão. Tanto é que a gente tem alguns distúrbios da mente que é chamado de bipolar, por exemplo. Você fica num polo ou euforia ou você fica no polo da depressão. No carnaval, não é a alegria que as pessoas estão vivenciando. Alegria, naquilo que se entende por alegria, é você ter condições básicas para viver, é você estar dentro de um equilíbrio. Como alguém pode estar alegre se ele está nos extremos da vida dele? É uma ilusão, porque esse extremo ele não vai poder ser mantido por muito tempo. Horas virão que ele vai despencar para outro polo. E a gente vê isso na vida prática. Então, o carnaval é uma ilusão projetada em 3 dias, em que as pessoas vivem um período de euforia, achando que os problemas vão ficar de lado ou vão sumir, como pode pirlim-pim-pim, mas não some. Quando acaba o carnaval, a sua realidade volta. Se você está desempregado, você continua. Se você está com problema de família, você continua, os problemas estão lá. Então, é nesse sentido que a gente fala, é uma festa que te leva para os extremos, te leva para a ilusão, que te desgasta energeticamente, te joga para uma ilusão. Quando você volta para a tua realidade, você está arrasado. Porque aqueles 3 dias que você queria que fossem eternos, eles não são. Porque eles são extremistas, eles vão deixar de existir, eles são ilusões. Então, o carnaval ele é uma festa de ilusões. É vendido ilusão para o povo, para todos. Gera emprego. Desculpa, eu vou falar isso à luz da doutrina espírita. Eu questiono muito esse emprego. Emprego, para mim, é você ter 365 dias de oportunidade de trabalho para sustentar a sua família de verdade. Não é você ter emprego 3 dias ou uma semana e depois você passar necessidades os outros 362 dias do ano. Então, a gente tem que começar a despertar para a lógica dos problemas, né? Eu já vi que a gente está ali num minuto. Mas a gente precisa entender que o carnaval é uma festa que te leva para os extremos, você tem atitudes e comportamentos extremistas que mais tarde, quando você sair daquela euforia, você pode se arrepender amargamente por aquilo tudo que você fez. Como o Juarez citou, a mulher que engravida de uma relação fortuita, ela não está a fim de casar com ninguém, né? Ela quer viver aquele momento, ela vai engravidar. Ela pode ser levada por aquele momento a cometer um aborto posteriormente. E a gente sabe que depois ela terá que responder por isso. Então, para que tudo isso, né? Então é uma festa de ilusões, a gente vai ver que vende mais ilusões do que realidade. Aliás, não vende realidade nenhuma, vende ilusão, 3 dias de ilusão total, né? Como se a gente tivesse narcotizado, literalmente. E depois tem todas essas. São doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente tem a AIDS, que você não vai ter cura, então não é um remédio, uma doença qualquer que você vai tomar um comprimido de antibiótico, amanhã você está bom. Então são tantas consequências que a gente tem que pesar numa balança, a gente tem que ser realista. Né? Muito. Perfeito. Euforia e ilusão. Eu acho que, aliás, dizem, até tem uma música que diz que tudo acaba na quarta-feira. Tem. Tudo acaba na quarta-feira. Acho que é do Caetano, não tenho muita certeza disso, não. Eu não sei muito. Bom, literalmente, eu costumo dizer que nem sempre, porque... Então, gente, vamos agora para o nosso segundo e último intervalo e retornaremos daqui a pouco. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã,
sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Você vai construir ou reformar? Compre tudo na Companhia do Construtor. Cimento, areia, pedra, pisos, azulejos, hidráulica e elétrica. E pague em 18 vezes sem juros no cartão de crédito. Tenha a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Companhia do Construtor. Rua Luiz Nogueira Júnior, 825, no Perpétuo. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Assim, queridos amigos, retornando ao nosso programa, agora caminhando aí para a nossa terceira e última parte do programa, a gente volta aí, né, a nossa companheira e também para que ela aborde realmente essa situação, né, que nós comentamos aqui de passar, a questão da gente se conectar, né, com esse mundo espiritual inferior, conforme ela falou, né, e que vivemos isso aí consciente ou inconscientemente. Importante, né? E que, às vezes, a gente se entregando a um estado de euforia, não é? A gente pode estar aí sintonizando com irmãozinhos ainda enfermos, doentes, conforme você falou muito bem, prisioneiros ainda que estão das sensações do mundo físico, não se libertaram ainda dessas sensações, e encontram aqui, muitas vezes, né, o ser encarnado numa condição com seus canais abertos, aí há esse acoplamentozinho psíquico e que costuma levar o indivíduo a outros tipos de enfermidade, não é isso? A gente, falando da influência do mundo espiritual, dos umbrais, né, onde se encontram os espíritos enfermos, das mais diversas enfermidades, como orgulho, egoísmo, endurecimentos violentos, que, enfim, de todos os tipos, né, voltados para as sensações físicas, vivendo emoções e comportamentos extremistas, que a gente vê que durante o carnaval, se a gente se entrega para uma festa que é uma festa de extremos, a gente fica totalmente suscetíveis dessas influências espirituais que a doutrina dos espíritos chama de processo obsessivo. Tem um livro chamado Verdade e Amor, de autores diversos, mas tem uma comunicação lá, precisamente, capítulo 22, que é intitulado Coisas do Carnaval. Essa comunicação é dada pelo espírito Humberto de Campos. É muito interessante, ele fala ali de um processo de obsessão, um espírito está lá está desencarnado e ele teve algum problema com uma mulher específica aqui na Terra e ele quer vingança, ele tem sede de vingança. Ele deseja que ela desencarne para que ele possa fazer com que ela experimente todas as aflições que ela deve ter cometido algum erro com ele, ela fez ele experimentar, né? Ele ali não especifica, não vai muito a fundo. E aí, então, o chefe daquela obsessão, porque eles vivem verdadeiramente em agrupamentos, em organizações, ele diz que, não, a sua vingança vai acontecer, vamos aguardar, porque em períodos, né, conturbados, como guerras e etc. e tal,
é um momento propício para que você possa verdadeiramente conseguir a sua vingança. E aí ele fala assim, mas o Brasil vai entrar em guerra, alguma coisa assim, né? Ele fala assim, eu não estou sabendo de nada disso. Ele fala assim, não, melhor, ele vai entrar num período chamado Carnaval, que é o período de desregramento, onde todas as vibrações humanas caem, em que muitas instituições religiosas fecham as suas portas. Então, é um momento propício para a gente fazer sintonia com aqueles que estão verdadeiramente no mesmo padrão vibratório que a gente, e aí você conseguir o seu desejo, que é o desejo de se vingar desta mulher, e levá-la a um sofrimento até a morte. E aí, então, Humberto de Campos fica muito assustado, porque ele foi levado para ver essa questão, ele fica muito assustado ali que os espíritos estão planejando aquela obsessão para que aquela mulher em si sofra um assédio tão grande, de forma que aqui na Terra alguém fazendo sintonia possa prejudicá-la tanto a ponto de tirar a vida dela. E mais para frente, nessa mesma mensagem, que eu estou aqui só contando os causos, verdadeiramente, vocês devem lê-la, vocês vão ver que essa legião de espíritos malfeitores, eles conseguem realizar o desejo de um dos membros, que é promover o sofrimento daquela mulher até alcançar o desencarne dela, e ela desencarna verdadeiramente. Então a gente está aí vendo que o carnaval é permeado disso, é só a gente olhar para a televisão. No carnaval tem violências? Tem. Quantas pessoas matam as outras por qualquer coisa, porque olhou, porque ofendeu, porque deixou de cumprimentar, ou por qualquer bobagem dessas daí. Então a gente sabe que o carnaval ele é um período conturbado, a gente não precisa ficar, isso é coisa de espiritismo, é coisa de religião, não, isso é coisa da gente olhar para a televisão. É um período de violência, em que muita gente tira a vida dos outros por qualquer coisa, é um período em que as pessoas se drogam tanto, né, a ponto de baterem com seus veículos, dirigirem embriagados, retirar a sua própria vida, retirar a vida de outras pessoas. Então, é um período que, se a gente fazer um somatório final, é um período de muito mais dores e desequilíbrios do que verdadeiramente uma festa que proporciona felicidade. Felicidade é aquilo que abrange uma comunidade, vai atingir a todos. A felicidade não pode ser para meia dúzia, 2, 3, felicidade tem que ser para todos. Então, como pode ser um momento de felicidade? Se é um momento que a gente tem todo esse panorama que a gente está aqui falando. Um momento de que muitas pessoas se entregam ao vício das drogas, às vezes não era viciado, mas por já trazer aquelas tendências de outras vidas, entra em contato com a droga no carnaval e passa a ser usuário até desencarnar. É um momento em que a pessoa traz a tendência, às vezes, do vício da bebida, e no momento do carnaval, aquelas portas se abrem, a pessoa se torna um alcoólatra até desencarnar. Então, isso aí são fatos que nós estamos verificando dentro da comunidade. Não é algo que só que a doutrina dos espíritos está falando ou que as outras religiões falam. É um momento cujo balanço é muito negativo e que a gente precisa, mais do que nunca, conscientizar os nossos rebentos, porque as crianças vão ser o futuro da humanidade, sobre isso, não é proibi-las, mas conscientizá-las sobre o que representa em realidade essa festividade chamada carnaval. Mostrar para ela o balanço, que é muito mais negativo do que positivo. A educação, ela não vise coibir, mas ela vise levar o indivíduo a um processo de reflexão em que ele possa perceber por ele mesmo a realidade e tomar as decisões que ele tiver que tomar dentro daquilo que ele é capaz de perceber com seu nível de consciência desperta. Então, é função nossa orientar as nossas crianças, que serão o futuro dessa humanidade, que irão ajudar verdadeiramente a construir um mundo de regeneração. Porque a maioria de nós aqui, não estou chamando ninguém de velho, mas vocês veem pelos meus cabelos que eu não posso ser tão nova assim. A gente tem que entender que a gente já deu bastante contribuição, mas o nosso tempo aqui já está em contagem regressiva. Os jovens serão o futuro dessa humanidade terrestre. Então é hora, cabe a cada um de nós, levar isso para o jovem. Não é proibir, mas mostrar as consequências de um carnaval. Mostrar a verdade nua e crua, para que eles, mediante uma consciência desperta,
possam optar por participarem dessa festividade ou não participarem. Essa é a função do educador, essa é a nossa função. Todos nós, mesmo que não tivemos filhos, a nossa função é levar a educação. Mas uma educação livre e lúcida, não uma educação que tem interesses políticos, interesses econômicos por detrás, não. É uma educação de consciência, uma educação para essas crianças clara, objetiva, para que ela, desperta e amadurecida, ela possa verdadeiramente fazer escolhas coerentes numa sociedade. Então, a gente está aqui essa noite para levar as consequências do carnaval, que a gente já falou um monte de consequências negativas. Mas eu gostaria muito de ressaltar 2 obras espíritas que falam bastante sobre o carnaval. A gente já citou algumas aqui de Chico Xavier, etc. e tal, mas tem 2 do Divaldo Franco que eu gosto muito, ele psicografa essas obras. O Espírito que dá a comunicação é Manuel Filomeno de Miranda. Uma delas é Nas Fronteiras da Loucura, ali vai falar muito para vocês, e o outro é Entre Dois Mundos, vai falar sobre a realidade espiritual do carnaval, vai mostrar o panorama espiritual. É um momento em que nós, encarnados, damos muito trabalho à espiritualidade. A espiritualidade tem que montar postos de socorro aqui na Terra para receber aqueles que desencarnam nessas mortes violentas, ou por fadigas, ou por infartos, porque os excessos são tão grandes na área da cumilância, na área das bebidas, das drogas, que muita gente vem a óbito por esses excessos. Então, a gente dá um trabalho à espiritualidade imensa. E essas 2 obras vão mostrar o panorama da espiritualidade, o que representa a nossa escolha pelo carnaval. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer a leitura dessas obras para a gente ter uma outra visão também, além da visão dos noticiários, das ocorrências negativas, a gente olhar e ver o trabalho imenso que a gente está dando para a espiritualidade. E é claro, né, eu quero dizer uma coisa para vocês com toda a realidade, quando eu li essas obras, uma das coisas que mais eu fiquei aflita, porque, aliás, eu nunca gostei de carnaval, eu falei isso aqui para vocês, eu sempre fiquei aflita que o carnaval deixasse de existir, porque eu nunca gostei de carnaval, né? Pelas consequências que eu vejo que mesmo são muito mais negativas do que positivas. E na obra Nas Fronteiras da Loucura é feita essa pergunta, né? Porque o espírito Manuel Filomeno de Miranda ele vai trabalhar junto com o doutor Bezerra de Menezes, que vai dar muita informação boa para todos nós. E lá, nessa obra, eles dizem que um dia essa festa bárbara e primitiva deixará de reinar no planeta Terra. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque que bom que um dia a gente vai se libertar de festas que são voltadas para os extremos, o pior da humanidade. Essa é a verdade. Porque o pior da humanidade é aquilo que se localiza em comportamentos extremistas. Todo comportamento extremista, vocês podem observar, eles são negativos. E vem, como Joana de Ângeles retrata nas suas obras da série psicológica, elas nascem da consciência egóica, que é que gera o orgulho e o egoísmo, que são as 2 chagas da humanidade. Então, por esse balanço todo, gente, eu estou deixando aqui para vocês um pouco de bagagem para vocês irem lá nesses livros e consumir muito esses livros, encher o pessoal da Casa Espírita e o SEAC de perguntas. Eu estou mostrando vocês no fogo, hein, gente? Vocês estudem essas obras e levam as dúvidas todas para eles de presente, né? O que não deu tempo de eu esclarecer aqui, vocês levam para eles. Mas pensem nisso daí. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, porque eu acabei de perder. Não chegou, não, no momento, não. O lado interessante que as religiões, a maior parte delas, né, também hoje, elas nesse período, como nós temos o ENEF, formamos grupos de estudo para esse período, dentro da instituição espírita, né? Para a gente vibrar mesmo, para amenizar principalmente esse período denso. Lendo essas obras, vocês vão perceber realmente o que nós estamos comentando, pautado nessas comunicações do mundo espiritual, né? Não é, Nico? É isso aí. Então, as religiões têm aí os seus retiros, eu acho muito importante. Isso, também acho. Muito importante. E a gente incentiva isso mesmo, entendeu? Eu tenho muitos familiares que são católicos, outros evangélicos. Então, eu também. Nesse período,
E eu incentivo mesmo, devem se retirarem, o acolhimento, aquele de amigos, né? Aí vão para os sítios, vão para outros. Eu acho importante isso também Isso nesse aí. período. Aliás, é um momento de ajudarmos também a passar por Por passar esses por esse dias. turbilhão. É verdade, é Né? verdade. Né? Eu acho assim, se a gente puder ler uma boa obra, fazer uma prece, a gente vai estar sendo muito mais útil do que ligando os noticiários, vendo as notícias trágicas que são geradas, né? Então, se a gente puder contribuir no Carnaval com muita prece, boa leitura, os retiros das diversas religiões, budistas, católicos e etc e tal, façam melhor, porque vocês vão estar contribuindo com a espiritualidade nesse momento em que as trevas, literalmente, fazem completa afinidade conosco, porque a gente também não é mole, não. Como eu disse para vocês, a maioria de nós é espíritos imperfeitos. Eu falo por mim, não por vocês, mas por mim eu posso falar. Bom, se não fôssemos imperfeitos ainda, não estávamos aqui. Isso aí. Então, se nós estamos aqui ainda, como se diz, né? Palmilhando esse planeta aqui, né? Com certeza a nossa caminhada ainda é longa para a gente vencer essa nossa inferioridade, né? Essas paixões aí que ainda trazemos, é isso aí. É claro que isso tudo é um processo, né? Nós estamos nele de evolução, e mais tarde tudo isso vai passar e veremos e buscaremos outros objetivos, outras necessidades reais para o espírito, né? Que Com somos. Né? Porque, como nós sabemos, e a doutrina espírita comprova, nós estamos aqui, não somos daqui. Nós não somos. Não somos o corpo, estamos num corpo. E logo mais, aliás, vou fazer um comentáriozinho, um agradecimento, retornar para você, fazer o seu fechamento e fazer a nossa prece de encerramento. Mas só comentando, né, que eu e minha esposa, Virgínia, aqui, estamos conversando. Aí eu falei, você vê, nós estamos agora, olha, nós estamos prestes a receber a terceira neta, hein? Opa! Minha nora está aí por dias. Que beleza! Já temos 2 netas, agora a terceira, né? Opa! Então, estamos parabéns! Aí, estamos atentos aqui de plantão. Estamos de plantão. Né? Aguarda. Então, nós estamos comentando sobre a questão do nosso período aqui na Terra. Né? Aí eu falando para ela, olha, Virgínia, você viu, eu estou com 66 anos. Então, vamos considerar aí, sem limitações, ou com poucas limitações, vamos esticar aí até os 80. Então, se nós transformarmos isso num percentual, eu já vivi 82% da meta. Então, olha só, nós temos 18% aí para acelerar. Não, acelerar o nosso aproveitamento aqui, principalmente, né, o que se diz respeito à parte moral e espiritual. Então, é isso aí. Às vezes a gente não faz essas contas, mas é a realidade, né, Lívia? É a realidade, passa rápido. Então, não adianta fantasiar. Bom, minha gente, eu agradeço aí pelas perguntas enviadas aqui para a nossa companheira, pelos nossos telespectadores. Espero que tenha sido aí de proveito, de esclarecimento, né? Alertando a todos nós. Né? E também trazendo, conforme ela citou, o alerta e a advertência que Jesus já fez para nós há mais de 2000 anos. E, mais do que nunca, nesse momento, né, que nós atravessamos de pandemia, de desastres aí que nós estamos observando, desencarnes coletivos aí, dolorosos realmente ainda, né, que vivenciamos isso aí, estamos vendo aí. Né? E então, que possamos continuar sintonizados, sim, com Jesus. Que ele continua firme no leme, conduzindo essa nau a um porto seguro. E espero que nós estejamos dentro dessa nau para permanecer aqui. Mas, para isso, é necessário elevar o nosso padrão. E já começarmos, nesse período agora de festividade, mesmo que estão suspensas, né? Mas temos o mundo espiritual que já muitos estão habituados a virem também desfilar
né? Sair nos brocos aqui do mundo material, oremos por eles, vibremos por eles, para que eles realmente encontrem um caminho de luz, de libertação. Esse é o nosso papel. Então, que a paz de Jesus, né, permaneça em todos os lares, em todos os corações. E agora retorna a palavra à nossa companheira, para ela fazer as suas considerações e a nossa prece de agradecimento por esse momento de reflexão. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos à prece, vamos nos unir em prece com os corações. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, Jesus, o Mestre querido, governador espiritual do nosso planeta. Olhai por cada um de nós com as nossas necessidades e dai-nos força, fé e coragem, Senhor, para trabalharmos o nosso mundo interno, vencer as nossas violências internas, os nossos vícios, mas da mesma forma te rogamos por todos os irmãos nesse planeta, encarnados e desencarnados, que passam um período de sofrimento, cuja dor, a treva e a dúvida muitas vezes nos visitam. Olhai por cada um de nós que estamos nessa nave planetária chamada Terra, um planeta tão bonito, mas que ainda há a presença do mal, da dor, como um mecanismo de transformação dos vícios para a virtude. Olhai por cada um de nós e que não nos falte força para vencermos a nós mesmos. Que a tua paz e teu amor, que já visita os nossos corações, possa ser mantidos por nós durante toda essa semana. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui.